Bom, então vamos lá, turma. A gente tende a ser pontual aqui nas lives do Mad Business. Então, vamos falar hoje um pouco de um assunto que talvez possa parecer muito distante da gente, às vezes. Para muita gente parece distante, para muita gente parece que não é distante, e tem muita fumaça nessa conversa também. O que, que realmente está acontecendo no mundo de inteligência artificial? O que, que isso me toca, né? E aqui eu tento sempre trazer muito viés daquilo que é prático, que toca a vida das pessoas que estão dentro do Mad Business, que basicamente é um clube de pessoas, de médicos que têm uma visão de negócio, de carreira, além da parte técnica só. Que estão olhando para isso dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, dentro da sua carreira. E pela primeira vez hoje a gente traz convidados. Não me senti à vontade de tocar essa conversa sozinho, então trouxe uma das pessoas que eu mais admiro nesse tema, que é o Vitor Gadelha. O Vitor, a gente tem uma história a gente teve parte da nossa vida na mesma universidade, na Federal do Paraná, onde ele fez residência de neurologia. E uma das pessoas mais inteligentes da minha turma de faculdade de medicina, que é um neurologista, professor lá do UFPR, me ligou uma vez e falou: Emerson, tem um menino aqui que o cara é brilhante. Eu acho que os voos que ele vai ter aqui em Curitiba são muito rasos para o potencial dele. Tá aí hoje o Gadelha, que é superintendente responsável por toda a parte de inovação, pesquisa clínica, dentro da DASA. Mas muito mais do que isso, é um ser humano que eu admiro, é incrível, uma pessoa humilde, uma pessoa que gosta de gente, que gosta de se cercar de gente boa, que faz conexões, que está buscando sempre o que tem de melhor dentro da saúde e com um viés também que é muito bacana, que é inovação por inovação, tecnologia por tecnologia sempre é legal. Mas no mundo atual da saúde, em que a gente precisa de ter impacto nos negócios, não adianta só a gente trazer inovações que não tenham um retorno de investimento. E o retorno não necessariamente precisa ser financeiro, mas precisa existir. Então, isso pode parecer simples, mas não é. E o Vitor tem esse viés de trazer inovação com impacto no negócio. Então, hoje eu vi uma publicação dele aqui super feliz, que é a pesquisa clínica, fez uma parceria, e é isso. Você precisa gerar valor para que a gente tenha mais investimento. Então, Vitor, você é o nosso primeiro convidado. O Med Business é um clube de médicos, ele é totalmente voltado para médicos que têm essa consciência que para a gente ter sucesso na carreira médica, a gente precisa ir além de simplesmente exercer aquilo que a gente aprendeu na faculdade. A gente precisa ir para outras habilidades que não nos ensinaram e hoje estão tão importantes quanto, se não mais importantes do que a nossa habilidade técnica. E sem dúvida esse é um dos temas que a turma provavelmente tem muita dúvida. Eu recebi muitas perguntas nos últimos dias sobre isso. Acho esse tema essencial, mas a gente vai falar sobre ele agora na próxima hora. Hoje eu estou num lugar um pouco mais realmente live, então hoje eu estou na rua, então o lugar talvez um pouco mais de barulho aqui, mas queria te agradecer muito por você estar aqui com a gente. Queria que você começasse trazendo um pouco uma visão geral de onde que você acha que a gente está em inteligência artificial generativa em saúde, e aí a gente vai direcionando para as perguntas. Quem quiser já ir mandando pergunta aqui no chat, pode ir mandando que eu vou direcionando para o lugar dele. Obrigado, Vitor. Ô, Emerson, escuta bem aí, né? Obrigado mesmo, acho que é puta alegria estar com você aqui. Obrigado pelas palavras, né? É uma honra que é uma pessoa que inspira bastante e que nessa minha trajetória dos últimos 5 anos, sem dúvida, tu é uma das pessoas que eu mais olhei em todos os aspectos, né? Desde a forma de falar, de se comunicar dentro de uma sala, né? E como cada palavra
pequeno e sutil tem impacto, né? Até a forma de agir, de se portar em ambientes que são mais duros de negociação. Então, escutar isso é muito bacana. E também acho que é muito importante mesmo, né? De uma pessoa como você, desse impacto, estar liderando um movimento como esse, que diante das grandes consolidações que você mesmo fala, cara, vai fazer a diferença na vida dos médicos. E é isso que eu acho que eu tenho aprendido também, tem ficado cada vez mais claro, né, que essa pegada de ter um pé no negócio, independente da profundidade, a profundidade é muito regulada pelo que tu quer como proposta e como um emprego mesmo para tua carreira, né, nesse assunto, mas sem dúvida ela é fundamental a gente ter alguns conceitos. Então vamos lá para falar um pouquinho de inteligência artificial, né? Eu vou dar um briefing zero técnico aqui. A gente vai explorar muito negócio, foi o que o Emerson me provocou para a gente falar. A gente tem uma jornada de inteligência artificial, pessoal. Vou tentar falar 3, 4 minutinhos quando vocês começam a elaborar ideias e perguntas também, só para a gente se situar com onde é que a gente está e quão recente é isso, tá? Então, do ponto de vista de modelos, matemática, etc., cara, existia há muito tempo, mas em 2012 foi que quando esse conceito de inteligência artificial para um tipo de padrão de matemática que se tinha venceu um concurso e isso ficou muito forte. E 2012 para 2015, né? E ficou muito forte em imagens, em vencer em o computador saber o que é um rato, o que é um cachorro, o que é um gato. E 2012 para 2015, o que se pensou, né? Pô, se na medicina tem imagem pra caramba, esse negócio vai funcionar bem em imagem. E aí 2015 vem muito forte imagem. E em 2018 que começam os papers, né? Muito presentes que pela primeira vez mostra assim, pô, tem um nódulo no raio-x aqui que não é qualquer médico que vê, esse algoritmo está começando a ver. E aí a gente começa a tentar, pô, então parece que aqui tem um jogo quando a gente fala em qualidade assistencial. Uma coisa que todo mundo errou no começo, muito pela afobação e pela própria hype, né? E aí é o conceito de hype mesmo, é que a gente vai logo no problema mais difícil. Eu quero que esse negócio me ajude a fazer diagnóstico. E não é muito esse o caso de uso que a gente vê nem hoje em dia, né? Ah, eu vou fazer diagnóstico de glioma, de não sei o que. Esquece. A gente não está nisso nem hoje em dia, quanto mais 2018, 2019. Então, um dos pontos mais importantes antes de a gente entrar em 2022, que é depois da IA generativa, é que um dos principais pontos de importância é o caso de uso que a gente dá para a inteligência artificial, tá? Então, vou dar um exemplo muito prático aqui. É algoritmo para detectar sangramento dentro da tomografia de crânio. Tecnicamente é muito legal de fazer isso. Mas qual é o valor prático disso para um radiologista? Nenhum, cara, se formou 6 anos, às vezes 10 anos, né, para poder ver sangue na tomografia. Se eu treinar uma pessoa em um ano, primeiro ano de medicina, dizer que tem um negócio branco dentro de uma calota branca, ele vai saber dizer que é sangue. Pode errar uns casos específicos, mas a grande maioria ele vai saber. Mas esse mesmo algoritmo, quando eu boto para, por exemplo, em milhares de laudos de tomografia de crânio que eu tenho que dar no dia para ele priorizar aqueles que têm sangramento para eu dar primeiro, é o mesmo algoritmo, caso de uso diferente, que pode trazer algum grau de valor. Então, o importante aqui, que é a mensagem que eu quero passar, é que depende muito do caso de uso que você vai dar, tá? Principalmente nesse momento, que a tecnologia está muito robusta. Então, depois de 2023, com a IA generativa e o protagonista ChatGPT, a infinidade de casos de uso que a gente pode fazer agora é surreal, né? É algo realmente, a gente está muito longe de explorar todo esse potencial da tecnologia. Então, o que aconteceu no movimento foi do que uma IA que ela era pouco palpável, era só as pessoas técnicas que conseguiam tocar nela, conseguiam fazer ela acontecer, agora está na mão de todo mundo. Todo mundo consegue fazer. Literalmente, qualquer um pode pegar um contrato de um plano de saúde e fazer um depara para poder ajudar a fazer cadastro no MV, por exemplo. Tá aí, tá na tua mão. Então, a gente saiu de um lugar que era intocável para um lugar que é tocável. Só que as pessoas ainda não se habilitaram, e eu acho que é um pouco do que a gente tem que conversar aqui, de como traduzir isso na prática. E as pessoas que souberem fazer isso vão transformar, vão garantir resultados primeiro do que os outros, né? Então acho que é muito importante, porque
primeiro ponto aqui, falando desse mundo da IA generativa, que o líder que tiver esse atributo da IA e souber trabalhar com os casos de uso, de fato, vai trazer uma eficiência e o resultado como protagonista aí da sua liderança, né? Então, é um negócio importante a gente traduzir. E hoje a IA, para fechar aqui, a gente começar esse bate-papo, ela está em todos os cantos, de fato, com potencial de disruptar a sociedade. Essa é a verdade que está acontecendo. Então, tem aí até saiu recentemente as profissões que vão ser mais impactadas pela inteligência artificial, mas vai desde a arquitetura, quem escreve livro, ao pessoal do financeiro que faz deparo de tabela. Realmente, assim, é um negócio estrondoso. Imagina se toca no médico, o que não toca nas outras profissões. Se a gente está preocupado com o médico, o que não toca as outras profissões, né? E até para abrir um pouco de polêmica, aqui, né, em algum momento ali em 2017, o cara falou: ah, a IA vai substituir o radiologista de 5 anos. Aí chega 2022, 2023, não vai. Isso é balela. Agora, com certeza vai, né? Não é que vai substituir ele, mas ele vai ser muito eficiente. Então, se o cara ele laudava 20 tomografias lá, Emerson, em 2000, né? De crânio, achava muito. Hoje os caras laudam 40, nem tem A. 60 numa manhã. Cara, você vai laudar 100, 120, é o que vai acontecer. Vai acontecer isso, entendeu? Você vai ser muito rápido. E é isso que a gente tem que entender, que mundo a gente está vivendo e quais são os impactos reais, principalmente a curto prazo, né? Que eu acho que é um ponto, que a gente fica muito focado em saúde, diagnóstico, médico, mas tem uma pancada de outras coisas, de NAC, atendimento ao consumidor, ciclo da receita. E, cara, tá aí a tecnologia resolve o problema e tá todo mundo ali focado no médico, auxiliar suporte diagnóstico, que é legal, mas a gente começa pelo mais difícil. Por que começar pelo mais difícil? Tem uma coisa mais simples, né? De baixa complexidade técnica que poderia estar sendo feito com esse tipo de coisa. Então, esse é o movimento que a gente está andando, Emerson. Então, onde é que a gente está hoje na IA? Aprendendo os casos de uso, né? Literalmente aprendendo os casos de uso e conseguindo colocar os casos de uso em prática. É isso, eu acho. Show. É, fica claro que não é uma coisa que a gente está falando sobre, não é nada futurístico isso aqui, né? Nós estamos falando de realidade. O que eu acho, Vitor, eu queria te ouvir sobre isso, tem, tem muita gente usando algumas ferramentas e montando alguns negócios e falando que está colocando IA. E aí sim acaba queimando um pouco, porque não, ou não, como você falou, IA é de 1956, se não me engano, né? Um As conceito, primeiras sim. publicações, os conceitos e tal. E realmente o que a gente vê agora é outra coisa, é um outro viés, um outro poder. Então isso acho que acaba queimando um pouco. Mas o que eu queria que você falasse, assim, as tecnologias muitas vezes elas têm um custo alto, uma dificuldade de implantação, então é aquela coisa que a gente fala assim, olha o que está rolando nos Estados Unidos, daqui a 5, 10 anos vai rolar no Brasil. É o caso de inteligência artificial ou, seja pelo custo, seja pelo acesso, a gente hoje está ou de igual para igual, ou com uso bastante avançado disso, ou é uma coisa que a gente está vendo lá na frente e daqui a pouco o que vai surgindo nos Estados Unidos a gente vai fazer aqui. Boa pergunta, tá? Eu vou tentar fazer algumas provocações aqui. Hoje, vamos supor que numa era pré-chat GPT, tá? A gente tinha aqui é, um algoritmo que a gente quer produzir. Então vamos supor nesse mesmo algoritmo que eu falei de tentar ver se tem sangramento, hemorragia intracraniana na tomografia de crânio. Para se produzir esse algoritmo, ele tem um custo elevado, principalmente aqui de pessoas, né? Tipo, para realmente botar o algoritmo de pé, pegar os dados, maturar, cientista de dados. Mas depois que você cria o algoritmo, esse específico, ele é um arquivo, é uma fórmula matemática que vai caber no pendrive e vai ocupar 0,1% do teu pendrive 64 GB, muitas vezes, né? Tô falando que é de geral, o chat GPT é gigantesco, mas eu tô falando assim, de uma maneira geral, algoritmos que se resolvem um problema só, depois de feitos, eles têm um potencial escalável muito grande.
muitas vezes a gente não consegue escalar por infraestrutura. Por exemplo, na DASA a gente desenvolveu o algoritmo de acelerar a ressonância de neuroeixo. Cara, é isso, ele no final vira uma fórmula matemática. Poderia até doar para o SUS, mas o SUS não vai ter infraestrutura para instalar esse algoritmo em todas as máquinas de ressonância. Então, esse é um ponto. Para produzir, ele é muito caro, independente da modalidade, né? Então, o ChatGPT chega na ordem de bilhões aí, né? Quase bilhão para poder se produzir um modelo como esse. Mas depois que pronto, o uso dele, né, o processamento para se usar o algoritmo é muito baixo. É tanto que ele está virando uma commodity, né? Então, todos esses modelos hoje, o que você pagava por token, né, para usar um algoritmo desse tipo ChatGPT, o preço do token, o valor do token caiu assim exponencialmente pela competição que tá. Então, tá muito barato usar esses modelos hoje, assim, é realmente um valor que, se bem aplicado no caso de uso, o ROI vai ser gigantesco, tá? Então, é um momento super, super oportuno para fazer essa implementação. Então, por virar meio que commodity e nivelar, né, o ChatGPT, o Gemini, ele nivelou o nível de inteligência artificial que as pessoas, as instituições tinham. Antigamente, uma instituição podia estar na frente porque começou a investir isso antes. Mas hoje não. Hoje a gente todo um parte de um modelo que a gente chama fundacional. Ele é um modelo já pré-treinado com bilhões de dados e todo mundo vai criar seus negócios em cima desses modelos. Então, hoje, para uma startup começar no Brasil, começar nos Estados Unidos para resolver um problema de IA, vai ser a mesma coisa, porque os dois vão pegar provavelmente um modelo desse já pré-treinado, vão pagar esses tokens para usar essas APIs, né, para fazer essas requisições e vai embora. Então, eu diria que Brasil versus qualquer lugar do mundo, a gente está no mesmo nível, a não ser quem está produzindo a tecnologia, mas essa competição fica para os big players das big techs, cara, não vem ao caso, né? E o custo está muito baixo, o que torna uma oportunidade gigantesca, um momento oportuno, um gigantesco para se usar essa tecnologia pelo nível de robustez hoje, tá? Vou dar um exemplo aqui, claro, também, para. Tem um microfone vazando aqui, deixa eu só. Acho que é do Bruno Rodrigues. Consegue botar aí? Tem um exemplo muito interessante aqui para ficar claro, né? Quando lançou o Chat GPT, era a versão 3,5 para 4. No final de 2023, aproximadamente, por meio de 2023, a gente queria pegar os contratos que tem dos planos de saúde com os prestadores para poder fazer um deparo de todas as tabelas com os valores negociados dos códigos TURs, para poder ajudar na limpeza de conta, no ciclo da receita. Para aquele momento, essa era uma atividade difícil, mesmo para esses modelos. Mas agora, 3 meses já ficou muito mais fácil. Já tem sistemas prontos de inteligência artificial para poder ler tabelas, que era algo que ele sofria muito. Então o negócio está evoluindo muito rápido, né? E a gente tem que estar acompanhando. Porque o problema de fazer cadastro automático no MV do Tazi, que era uma atividade a- até há 3 anos atrás, que precisava de muitas pessoas, trabalho árduo, virou um trabalho que agora, literalmente, duas pessoas bem, com boas instruções, vão conseguir fazer isso. Cara, é uma diferença absurda. E quanto de cadastro impacta na tua operação se está lá hoje? É muito grande o impacto, entendeu? E mais que isso, você pode botar para esse cadastro estar sendo revisitado com um contrato de forma automática com os agentes de AI a cada 6 meses. Cara, é um negócio. Vai errar? Vai, mas vai errar um de 99. Tem problema. O um você vai lá com o ser humano e toca o negócio, entendeu? Então, assim, gente, é de 3 meses pra cá. Não tô falando de coisa de 6 meses pra cá. Então, de 3 meses pra cá, ler um contrato com a tabela de 200 páginas e colocar pra dentro de um prontuário se tornou uma tarefa quase que perfeita. Então, quem não souber usar isso, vai estar fora, entendeu? E aqui é nível de gestão, né, Emerson? Tipo, o gestor que souber usar isso, cara, vai liderar essa frente e vai ganhar seus louros, sem dúvida. Você tocou num ponto que é uma coisa que eu acredito
Alguém até me corrigiu aqui na post de semana, e na matéria que saiu no Valor Econômico ontem, em que o Sidney fala que ele tem 126 algoritmos rodando hoje no Einstein, ele fala que a maioria são voltados para a gestão, mas também tem coisa na prática clínica. Uma coisa interessante que aconteceu quando saiu, acho que o GPT-4, se não me engano, teve um certo barulho. Eu estava lá em Harvard durante o OPM. E na minha turma, do meu curso, que eram 180 pessoas, tinham quatro caras que eram, assim, estrela global. E a gente sentou com esses caras do tipo assim, aonde que isso aí vai ajudar a nossa empresa? Aonde que isso vai ajudar? E todo mundo falou no impacto das coisas que são burocráticas, que exigem uma mão de obra pouquíssimo especializada, que são atividades repetitivas e não tem geração de valor diretamente para o negócio, e aí que vai ter o grande impacto. Então, eles trouxeram, por exemplo, assim, a primeira coisa, que não tem que conversar, vocês têm que voltar amanhã e trabalhar, RH. Não sei se vocês sabem, mas empresas grandes têm uma área que chamam de atração e seleção, que são muitas pessoas. O que que elas fazem? Ficam procurando gente no LinkedIn e vendo se para vagas que você precisa e tal. E, 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 assim, basicamente olhando o LinkedIn dessas pessoas, cara, esse negócio é ridículo de ser, né? Eu falando, eu faço toda a seleção, todo o processo de análise dos currículos, eu não analiso só o currículo, o meu agente olha o LinkedIn do cara, mas ele olha o Instagram, ele olha tudo que ele já publicou em outras redes sociais para eu entender se não só tecnicamente esse cara tem fit com a minha empresa, porque eu preciso, mas também o seu fit é cultural, né? Então, é um passo além, né, nesse processo, mas todo mundo falando da história das burocracias. E você tem uma indústria que é feita cheia de burocracias e é feita para não funcionar, é saúde. Então, por exemplo, eu falei, do lado você tem o hospital, do outro lado você tem a operadora, uma relação de confiança zero. A operadora acha que o hospital está de sacanagem, o hospital acha que a operadora está de sacanagem, e no meio disso existe uma coisa chamada ciclo de receita, que hoje é a dor número um de 100% dos CEOs de hospitais no Brasil. E isso é um problema que, como o Vitor falou, super endereçado com o IA. Mas isso não vale só para negócios grandes. Isso vale para uma clínica pequena que a sua atendente não consegue atender direito no WhatsApp, responder os pacientes, e os agentes fazem isso de uma forma ridícula, simples, barata, com impacto na conversão de pacientes, na confirmação das consultas, etc. Então, queria que você comentasse duas coisas, Vitor. Primeiro, essa questão do impacto clínico, em que eu vou fazer diagnóstico mais rápido, vou tratar melhor, vou desenvolver drogas, tal, 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 versus eu vou para coisas mais simples, que são burocracias, que inclusive não são só da saúde, são de outros setores também. Call center, por exemplo. E segundo, você acha que esse impacto nessas coisas burocráticas é só para empresa grande, ou você acha que os colegas que estão aqui, que têm a sua clínica, têm esse consultório, também têm potencial para captação de valor relacionado a essas ferramentas? Ó, excelente, eu vou tentar começar aqui pelo curto prazo, tá? E vou tentar até colocar assim, pô, se eu chegasse hoje na instituição, o que é que eu olharia hoje com inteligência artificial? De forma muito pragmática, né? Como você falou. Primeiro, a gente tende, inclusive como profissional de saúde, a querer olhar a inteligência artificial e até pelo mercado de startups, eles trazem muito esse sistema de suporte à decisão. Cara, que é importante, não é que não seja, né? Tem startups muito boas disso. Mas não é isso onde está a dor e o gargalo maior da saúde hoje, né? De longe. Hoje a gente tem um problema que roda a operação e necessidade de eficiência que está gritando, é latente e a gente tem a solução para isso. Então, se você vai apostar uma coisa, cara, não é apostando em sistema de suporte à decisão, é apostando em ciclo da receita, é apostando em algoritmo de predição de insumos. Então, a primeira coisa, Emerson, que por mais encantadora que seja, né, hoje, inclusive na tua clínica, é você querer olhar para esse sistema de suporte à decisão. Sistema de suporte à decisão, paga o chat GPT lá, 5, né? Paga R$ 90
E na dúvida de um caso, descreve o caso que ele vai te dar. Pronto, tá ali, tá assistindo a sua porta de decisão. Se precisar do protocolo, cruzar, ver qual é o tratamento. Se quiser fazer uma sumarização de um PDF, de um paper, cara, pega lá, sobe o PDF, sumariza para mim, você lê um paper ali em 20 minutos, tudo que tem. Eu acho que, tipo, é muito mais nessa linha. Agora, quando a gente olha aqui, ciclo da receita. Putz, isso é um BO gigantesco. E o BO que toca todas as áreas. Então, eu falei de cadastro. Fazer depara de contratos que os prestadores, que pode ser clínica pequena, média, de alto porte, vai ter contrato com plano de saúde. E você fazer cadastro e manter isso atualizado com um recurso, putz, é sensacional, com a IA por trás rodando e fazendo isso, né, lendo os PDFs e atualizando esses cadastros. Eu acho que é muito bom. Quando a gente vai para a OPME, que vai para o registro lá do RGO, que é a anotação do cirurgião. Cara, o cirurgião vai lá, faz toda uma descrição de uma apendicectomia complexa e bota lá no código TUS uma apendicectomia simples. E aí você vai cobrar uma apendicectomia simples porque o código TUS está errado. Então, fazer esses deparas do que está na descrição cirúrgica e o que está no código TUS, só aí tu vai ganhar 15%, 10%, que é muito erro que tem. Outro ponto, o que você usa de OPME que não está na descrição, ou que você pediu para o plano de saúde, né, antes de fazer o procedimento, para tudo bater direitinho e você não ficar com esse dinheiro em prateleira ali parado. Cara, a IA pode estar fazendo esse cruzamento, pode estar fazendo limpeza de conta, essa conta tá certa. Então, assim, tem muito potencial aqui inexplorado que automatiza isso até a emissão da nota fiscal e todo o serviço vai passar por isso. Seja um serviço de uma, duas, três pessoas ou um serviço de milhares de pessoas, né, que são as empresas de grande porte. Então, aí, pessoal, eu acho que tem um baita jogo que vai ajudar a diminuir a diferença entre a receita atendida e a faturada. Aqui tem um puta gargalo. Nem sei se todo mundo tem essa noção. Você tem noção de quanto tua receita atendida versus faturada e qual é o gap que tu tem? É 10%. E 10% de 1 bilhão, quanto é? É 100 milhões. Tu tá deixando em algum lugar, né? E a tá aí para resolver isso. A um custo que eu te garanto, não vai ser 100 milhões. Vai ser longe disso, né? Então, na operação, tem ciclo da receita como um grande potencial aqui. Eu acho que um outro ponto que pouca gente olha, a gente tem até trabalhado recentemente aqui, Emerson, é comprar melhor os insumos. Então, impacta em caixa, né? Então, a gente compra muito mal na saúde. Eu vou, cara, sair de uma reunião recente que tinha lá milhares, quase 1 milhão de sabonete parado para vencer. É compra errada. Compra errada vai impactar em caixa diretamente. Ou perda, você comprou demais e aí você vai ter que fazer doação, enfim, incinerar. Então, fazer um algoritmo que vai predizer como você deve comprar as suas coisas para instituições de médio e grande porte é essencial. E aqui não é ciência de foguete, é algo que tipo, já existe, tem várias pessoas trabalhando e que podem impactar diretamente no negócio, na eficiência operacional. NPS, tudo que for de escrever, de muito processo burocrático, de ficar digitando, de ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, documentação, cara, esses modelos estão aí para ajudar nisso, né? Fazer documentação para o plano de saúde, liberando cirurgia tá aí para fazer isso, né? Então, utilizar isso vai impactar tanto no NPS do paciente, que ele vai esperar menos ali numa bancada para poder ser internado, como do médico, que ele vai poder fazer um RGO só colocando um prompt, né? Um registro, fiz uma apendicectomia sem intercorrências, e a incisão foi desse tempo, cara, e vinha a descrição toda completinha, já nos moldes que ele gosta de fazer, inclusive, porque dá para pré-treinar nesse sentido, vai impactar também na experiência do médico. Então, é uma pancada de coisas que a gente vê nesse sentido. Eu consigo. Não, não consigo. Oi, peraí. É o Sam que tá aberto. Eu vejo uma ilusão, né, um encantamento muito forte para ir aspectos de saúde mesmo, de assistência clínica, que não está o grande problema, pelo menos no nível de gestão, né, e as pessoas são encantadas por isso.
por outro lado, eu vejo um grande potencial que já pode ser aplicado em, como eu falei, ciclo da receita, em PME, que é prazo médio de estoque, em NAC, que é atendimento do cliente, como você falou, com chatbots, com agentes, fazendo isso de forma muito mais automatizada, com experiência do paciente e do médico, reduzindo burocratização, que a gente acaba não dando foco essencial e que precisa ser visto agora, tá? Porque isso que vai fazer a diferença de um bom gestor para um gestor que, tipo, não entrou na onda. Minha visão. Show. Turma, para um médico que está dentro de uma empresa de saúde, olhando para a inovação e trazendo exemplos como o Vitor trouxe, de impacto em call center, impacto em ciclo de receita, impacto em insumos, por aí a gente tem uma ideia do tamanho do impacto que isso vai ter como um todo na saúde. E eu vou dizer para vocês, assim, ó, se eu tivesse um dinheiro só para colocar, eu colocaria nessas ineficiências e não para a gente fazer alguma coisa clínica que talvez tenha um impacto periférico no sistema como um todo de saúde, sendo que um impacto Imensurável, desse né, Emerson? É é difícil de isso. mensurar, cara. E hoje a saúde precisa de caixa, como você falou, as contas precisam fechar. Se você faz uma coisa dessa que sobra mais caixa, vai sobrar mais dinheiro para inovar, para fazer transformação, etc. Então, é, é, esse ponto, né, pra vocês verem a relevância disso. E aí tem uma coisa que é interessante, né? Saúde é visto mundo afora como uma indústria gigantesca, né? Os Estados Unidos, o último número que eu vi era algo em torno de 3, 4 trilhões de dólares, 7, 18% do PIB americano nisso, e sabe-se que cerca de um terço disso é desperdício. Então, olha que incrível, uma indústria grande que todo mundo precisa, nunca as pessoas vão não precisar mais de saúde, pelo contrário, cada vez vão precisar mais, então é um mercado grande que cresce e que é ineficiente, é perfeito para ter impacto de inteligência artificial. Então, acho que é legal o Vitor trazer isso porque dá uma visão para vocês assim, que talvez muita gente complicada, preocupada, mas será que aí não vou mais precisar de médico, e tal? Não é esse o ponto. O ponto é onde que realmente estão os maiores impactos, os maiores retornos. E se talvez as ferramentas ajudarem a gente a voltar a ser médicos, e ter menos tempo em burocracia, né? Então, acho um exemplo interessante que você falou, e radiologia é, a- é, a- é o exemplo para tudo, né? Mas, assim, o último número que eu vi, o tempo médio de um radiologista olhar um exame que não seja ultrassom, que é dinâmico, né? Mas tomografia, ressonância, tomografia, e ele saber o que que é o diagnóstico, o que que ele vai, né? Olhei isso aqui, é um glioblastoma. É questão de 10 segundos, no máximo. Só que a gente não consegue dar um laudo em menos de 2, 3, 4, 5 minutos, porque é todo o tempo do processo. Então, se o meu cérebro fosse usado para aquilo que eu faço diferença, isso ia mudar muito. Então, e aí talvez eu teria tempo para ou produzir mais, ou no caso dos médicos clínicos, ter mais tempo de tocar o paciente, estar com o paciente e não ficar ali escrevendo coisa, né? Então, acho que tem um super potencial aí. Mas quem ficar sentadinho na cadeira achando que não vai dar nada, isso aí é barulho, não é barulho. Está acontecendo já e está tendo impacto já. Eu vi uma ferramenta de Clinical Decision Support um tempo atrás. Eu falei, cara, com essa ferramenta, né? E aí entra a sensora, não, mas é, é, os médicos que estão entrando no mercado são muito ruins, têm formação ruim, faculdades ruins. Eu falei assim, não. Essa turma número um tem mais humildade do que as gerações anteriores, porque eles tiveram realmente dificuldades na formação deles, então eles têm mais humildade para aprender e para usar tecnologias que vão ajudar eles a fazer a prática médica deles. E número dois, essa turma entrou na faculdade com iPhone. Essa turma daqui a pouco nasceu com iPhone. Então eles são muito mais nativos digitais do que a nossa geração. Então a facilidade deles usarem as ferramentas é muito maior. Então vai ter sim impacto direto dessa turma que está entrando no mercado, powered by essas tecnologias no mercado como um todo. Então, sem dúvida, olhar para isso é importante e, como eu digo sempre, putz, então o mundo acabou? Não, o mundo não acabou. Olhe isso como oportunidade. Como que eu posso usar isso na minha prática para ter mais eficiência, para poder
cuidar melhor e de forma mais eficiente das pessoas. Vitor, a gente tem várias perguntas aqui, então eu vou começar a olhar, porque eu acho que é legal a gente conversar de algumas questões que tem aqui, e tem uma que é bem legal e me preocupa muito, que talvez possa ser o tendão de Aquiles do tamanho, do potencial do impacto da inteligência artificial, que é a questão da segurança da informação, o risco dos dados, né? Esses dias participei de uma discussão sobre isso, em que falava, mas se a gente fez a interoperabilidade dos bancos, por que que a gente não vai fazer da saúde? Cara, o dado da saúde é muito mais sensível do que o dado financeiro. A complexidade, a fragmentação da saúde é muito maior. Da mesma forma, os sistemas são muito mais suscetíveis a ataques, né? A gente viu recentemente, teve ataque no Sírio, teve ataque no Fleury, e esses são os que são noticiados, porque são empresas grandes, né? Mas aí tem um risco muito grande. E como que você vê isso? A LGPD brasileira, ela é suficiente para cuidar disso? O quanto disso que você vê como um risco de ser o tendão de Aquiles e realmente, putz, começar a tentar via. Hoje eu participei de manhã num evento da Natália Cominali, Cultura da Saúde, falando sobre a AI, em que eles falaram a questão da regulamentação. Acho que tudo que o governo põe a mão para tentar regulamentar faz besteira. Não acho que é o caminho, mas por outro lado, sim, a gente tem que olhar para a segurança da informação. Como que você vê segurança da informação, Vitor? Um bom, mais um excelente ponto, né? E algo complexo que não tem resposta para todas as dores que a gente tem hoje. Desde até coisas mais simples, assim, por exemplo, num movimento mais recente, né, de DASA separar ali e criar uma joint venture com, com a Ambil para fazer Américas. Cara, mas o dado que estava na DASA, que era dos hospitais antes, tipo, quem pode ter acessar, quem não pode acessar. Então tem discussões que ainda nem do ponto de vista prática elas estão escritas, né? Primeiro, é um dado super sensível, a gente tem que ter cuidado pra caramba quando a gente fala de dados de saúde, mas acho que um pouco da discussão que a gente tava até naquela mesa é que o nosso dado ele já está distribuído e vazado em múltiplos ambientes que não só na saúde, né? Então, quando você vai chegar lá na farmácia, por exemplo, que você vai ganhar desconto se você der tua carteirinha ou teu CPF, é porque ele já está cruzando e ele está monetizando aquele teu dado com alguma indústria de alguma forma. Então não é à toa que você vai ganhar R$ 10 ali a mais no teu pantoprazol, não. É porque esse dado vai circular e vai ser monetizado e ele vai ter um ganho indireto. Então, de fato, a LGPD, ela, por mais que ela seja instituída, né, o cumprimento dela em todo o seu rigor é muito. A gente não vê essa prática, né, pelas instituições, principalmente de médio porte, tá? Acho que esse grande porte, elas se preocupam mais nesse sentido. E existe um desentendimento geral ainda do que se pode e o que não se pode fazer, tá? Do ponto de vista prático, a inteligência artificial, ela tem um impacto razoável, mas não digo que é muito grande, porque existem formas de treinar algoritmos que eu não preciso dar esse dado para ninguém, né, que são as formas federadas que a gente chama, né? Então a gente até fez isso em algum momento aqui, e basicamente você não compartilha o dado, mas eu consigo treinar um algoritmo na ponta através de uma técnica específica. O que eu acho que é importante sempre usar dados na saúde e anonimizar esse dado para você garantir a segurança, tá? Eu acho que esse é o ponto. Tudo que você for fazer, trabalhar com esse dado anonimizado. Mas eu vejo que é um ponto muito sensível e se a gente não tiver cuidado, principalmente para o futuro aí, é, cara, muitas coisas catastróficas podem acontecer, tá? Inclusive com devices. Imagina hackear device que faz desfibrilação, né? E a gente ter literalmente os antigos vírus, né? Hackeando esses dispositivos e é muito complexo esse assunto ainda, assim, é uma discussão gigante, tá? Show. E com duas, três informações do teu comportamento, pelas coisas que você compra no supermercado e na farmácia, eu já consigo concluir que você é diabético, ou que você é hipertenso, ou que você é isso e aquilo, e já tem uma informação super sensível da saúde, sem necessariamente ter, como você falou, nenhum outro dado da saúde, né? Então,
realmente isso é complicado e pode ter um impacto, e talvez para quem nunca pensou nisso. Você imagina que você é uma operadora de saúde, você vai fazer um seguro saúde numa empresa e você consegue saber de antemão qual é o perfil epidemiológico daquelas pessoas e qual que é o impacto no teu sinistro, e você vai falar, cara, esses caras aqui eu não consigo segurar porque não faz sentido. Por exemplo, você pode descobrir E, doenças crônicas prévias. Por exemplo, e é mais. Vai além, né? Imagina um cenário aqui, pessoal, que assim. Eu não sei se todo mundo parou para refletir, mas vou colocar. Tem um conceito que é chamado fenótipo digital. O que é isso, tá? São basicamente o dado coletado em milissegundos da tua interação ativa ou passiva com os dispositivos digitais. Exemplo, o teclado do teu celular. Então hoje tu usa o teu teclado do teu celular para se comunicar no WhatsApp. Mas o decaimento da velocidade que você digita no teclado do teu celular ao longo do tempo, quando comparado com indivíduos do teu mesmo sexo, da tua idade, pode dar um dos primeiros sintomas de bradicinesia, que é o começo do Parkinson, por lentificação dos movimentos. Cara, e esse dado tá com a Apple e tá com a Samsung, tá? E tem vários artigos mostrando que esse pode ser um dos sinais. A tua fluência de como tu escreve, né, pode dizer muito até do teu status mental. Você está mais hipotímico, eutímico, hipertímico, né, até associando com algumas doenças. Então, teu índice cognitivo baseado em como tu segura teu celular, a tua velocidade, quantos metros por segundo, só com o celular no teu bolso, está se medindo qual é a tua velocidade média ao longo do dia. Né, qual é o teu padrão de movimento? Se tu tem tremor ou não, se esse teu tremor é de repouso, para onde tu olha no teu celular, o que é que tu acessa no teu Instagram? Qual é o perfil? Para onde tu olha? Então isso compõe, isso daqui, todos esses dados, né, juntos tá. compõem o fenótipo digital. O teu fenótipo digital, que é a lógica do fenótipo tradicional, mas voltada para esses dispositivos digitais, né? E isso dá muita informação de saúde, né? É o que o Emerson falou. Cara, às vezes está na mão dessas grandes empresas que podem estar monetizando isso para diversos componentes do setor, inclusive talvez um operador de saúde. Então é algo muito sensível que tem que ter cuidado, quais são os limites e ser fiscalizado, né? Porque se também não fiscalizar, a gente não. Eu conversava com uma empreendedora algumas semanas atrás que me falou, Emerson, por que que o algoritmo da Amazon pode entrar lá e, quer dizer, quando eu entro lá, perceber que eu gosto desse tipo de coisas e começar a me sugerir essas compras ou começar me direcionar para adquirir aquele determinado produto, e por que que na saúde eu não posso fazer a mesma coisa? E aí tem uma questão ética que é diferente. E é a história do cross-sell e do upsell que a gente trata com um viés diferente na saúde, né? Mas pessoas de outras indústrias vão começar a botar o pé na nossa, na saúde para olhar para isso. E eu acho isso incrível, porque se nós da saúde fôssemos transformar a saúde em algo incrível, a gente já teria feito. E quem tem esse poder hoje não entendo que queira isso. Então a gente vai precisar desses entrantes. Essa turma só precisa entender que se fosse também tão simples, já tinham resolvido, mas tem uma complexidade aí. Vitor, tem duas perguntas aqui que eu acho que eu vou juntar numa Bora. só, que é tipo assim, vale a pena eu tentar estar por dentro de tudo ou é melhor esperar algum caso validado? E assim, e acho que a conversa com a outra, assim, dicas sobre lugares que eu posso ter informação sobre IA. Eu acho que o ponto aqui, assim, é tanta coisa, que se eu parar para tentar entender tudo, né, não dá tempo. Você, como um cara da inovação, um cara responsável por inovação numa das maiores empresas de saúde do Brasil, você tem que estar o mais antenado possível. Mas para nós, simples aqui, leigos, médicos, o que que você sugere para a gente, dentro do tempo limitado que a gente tem de acessar a informação, o que usar, o que estudar, o que aprender, o que que você sugere? Vamos lá. O que é que eu acho, tá? Com relação à tua primeira provocação, espera um caso de uso, né? Tipo, cara, vai ter os casos de uso. Às vezes esses casos de uso estão em consultorias, não são de prateleiras, mas são casos de usos consolidados que você vai lá e vai replicar no teu ambiente, né? Eu acho que só vai se aventurar grandes players. Um grande player que tem que estar ali fazendo diferencial competitivo frente ao mercado, né? E que tem um poder muito grande, até de investimento, né? Para ele tomar esse risco, eu acho que é tranquilo. Agora, você CPFzinho, você tem CNPJ pequeno, tá tomando risco nesse sentido, não. Pega um caso,
vai vir de prateleira para você, já está começando a surgir as iniciativas. Putz, tem aqui de ciclo da receita já um ou dois surgindo, né? Outros clinical decision support, tem outro agora já alguns outros de prateleira ajudando insumos para quem é um pouco maior. Acho que o grande segredo da IA, espera um caso e toca nisso. A atualização, complexo pra caramba, tá? Ele é complexo porque ele mistura o técnico, né, com o não técnico, e aí a pessoa não técnica que lê o técnico que divulga, divulga tudo errado também, e aí tem um monte de bustagem nas redes sociais, nos links. Eu no meu Instagram divulgo algumas coisas, muito pouco naquilo que eu acho que é relevante, né, DR Victor Gadelha, mas assim, no LinkedIn, para mim, hoje é a melhor fonte de informação, onde tem as pessoas super técnicas que não me interessa mais, né? Cara, não tô lá, hoje eu tô em outro pegada, a ideia é como traduzir isso e fazer caso de uso. E tem essas pessoas que traduzem de uma forma muito racional, né? O que essas pessoas super técnicas estão fazendo para a gente entender como usar no nosso dia a dia. Então, não tem livro, tá? Instagram tem muita coisa ruim, é o hospital na China que é 100% pela inteligência artificial. Cara, e aí uma faz, aí as outras todas replicam e a fonte daquilo não é nada verdade, entendeu? Então, aí é muito ruim, aí tu vai para um caminho muito danoso. Então, para mim, o LinkedIn tem um nível muito legal que vai te dar os casos de uso, ou se não, a base para você raciocinar e fazer teu caso de uso, tá? Então, sendo muito pragmático, acho que é isso. Legal. Vou dar uma dica para vocês então, que vale para o Instagram, para o LinkedIn, vale para o Instagram também. De você adicionar uma conta, você tem a tua conta há muito tempo, seja de um, seja de outro, você vai começar a adicionar coisa de IA e começa a bagunçar o teu LinkedIn ou o teu Instagram, o que você pode fazer? Você cria uma nova conta e você passa a seguir só fontes que você entende que são confiáveis e que trazem as informações que você precisa. E aí os algoritmos do LinkedIn e do Instagram começam a direcionar para você mais fontes relacionadas àquela que você pegou. Então é quase como se tivesse uma ponta em paralelo do Instagram ou do LinkedIn, que você clica lá e ali você vai olhar, vai ter um update sobre IA, por exemplo, e sobre assuntos que te interessam. Acho que isso não joga essa informação no meio das outras informações que você está olhando. Acho que isso ajuda você a ser mais eficiente, falar, cara, vou ficar meia hora olhando aqui o que está acontecendo sobre IA. Legal, Vitor. Nossa querida colega Aline, lá de Florianópolis, perguntou aqui que afirmou, né, que os exames de rastreamento como mamografia está cada vez mais estudos mostrando a superioridade dos algoritmos IA versus o radiologista. E se a gente entende que nos exames normais vai ter um ponto em que vai ser tudo segmentado e, e o radiologista só vai aparecer como um responsável, não vai nem olhar o exame. Vou falar minha visão sobre isso, e aí você complementa. A primeira vez ali que a gente olhou para o algoritmo de IA foi uma parceria que a DASA fez com o CCDS de Harvard, Clinical Decision, como é que é? Center for Clinical Decision Support, um braço de IA na época que IA não era conhecida como IA, e a gente pagou na época para eles US$ 1 milhão para desenvolver um algoritmo. A gente podia escolher o que a gente quisesse. E na época todo mundo estava olhando para o anormal, detectar a lesão da esclerose múltipla, detectar a espessura do córtex, etc. Eu falei assim, cara, se você só detectar o exame normal e separar para mim e falar normal e anormal, isso já tem um valor absurdo para o negócio, porque eu posso pegar os médicos mais sêniores e direcionar esses exames anormais, lidos como anormais para eles. O médico mais sênior não gosta de olhar exame normal, é chato, não é uma pilha de exame normal. Enquanto que os mais júniores podem olhar os normais e etc. Na época, assim, detectar o anormal era muito mais complexo do que detectar tal normalidade. Especificamente na mamografia, a questão aqui é bem pragmática no seguinte sentido. IA é uma ferramenta, é uma tecnologia cada vez mais barateada, cada vez mais acessível, mas o investimento sempre vai ser uma visão de retorno. Então, hoje, se eu tivesse R$ 1 para colocar numa ferramenta para ler automático mamografia normal e não passar pelo médico, o retorno financeiro disso versus
eu tenho uma tecnologia que faça a mesma coisa num ciclo da receita, eliminando coisas que eu devia não ter colocado na conta para evitar gloss ou não. Do ponto de vista de retorno de investimento, eu faria a segunda opção. E aí não estou discutindo se a tecnologia faz isso bem ou não, mas estou discutindo se eu tenho um dinheiro aonde que eu vou colocar, que é onde vai ter mais retorno. Mas eu queria ouvir a visão do Vitor em relação a isso. Eu acho que assim, os sistemas de IA hoje, né, eles estão ficando muito parrudos. Então hoje, BIRATs em mamografia e raio-x de tórax são os dois grandes cases que a gente tem de um laudo assim surpreendentemente bom e bem feito e acurado, né? Então, em raio-x a gente tem, por exemplo, a Annelise. Cara, é impressionante. Ela vai estar todos achados de raio-x de tórax de forma automatizada. E algumas instituições como o Einstein utilizam sistemas como esse que a gente sabe que no PS, né, não tem mais radiologista. Então hoje já é uma realidade. Então hoje laudo de raio-x no pronto-socorro não tem mais radiologista. E qual é a consequência disso? O médico da ponta que não sabe ver raio-x, que muitas vezes é um generalista, sai pedindo tomo de tórax para todo mundo. Porque eu vou pedir raio-x, se vem lá um pneumotórax eu não vejo, eu venho uma fratura não vejo, ainda você processar, você pode pedir um tomo de tórax que vai vir com laudo bonitinho, né? Então, é, tem situações como essa, tá? Eu acho que sim, para algumas situações onde, o, por exemplo, o próprio raio-x e a mamografia, a gente pode chegar no cenário que ele é muito automatizado e o médico basicamente vai estar balizando. Isso deve acontecer em algum momento, né? Basicamente, o médico carimbando aqui, no primeiro momento, para a segunda opinião de laudo, né? Eu acho que vai ser super pertinente isso para as alterações, mas em outro momento, no futuro não tão distante quanto a gente imagina, cara, vai ser isso, né? Vai ser basicamente os anormais indo quase que de forma automática, o normal quase indo de forma automática e os anormais que vão ter ali algum grau de cuidado no olhar, né? Tirando ultrassom, métodos que são mais ou menos dependentes, né? Eu acho que é outra coisa que acontece, é o técnico que vai pegar isso do médico, como é mais nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que esse daí tá mais protegido nesse sentido a curto prazo, tá? Mas, cara, eu não vejo esse movimento não indo por um caminho diferente do que um aumento de eficiência gigantesco, com o ticket médio para o médico caindo e ele tendo que ganhar em volume. Para radiologia, eu acho que é isso. E patologia, um pouquinho mais na frente, que é mais complexo os algoritmos, tá? Bacana. É, acho que a visão aqui, Vitor, se eu pudesse resumir, a gente está falando, quando a gente fala de inteligência artificial generativa em saúde, a gente está falando de algo que não é do futuro, algo que é do presente, algo que não é, que vai acontecer lá nos Estados Unidos, depois a gente vai copiar. Hoje, no Valor Econômico, tinha uma matéria dizendo que o uso de ferramentas como o ChatGPT, como o GPT-4, GPT-5, ferramentas de IA no Brasil é igual aos Estados Unidos. Então, tem aqui também, não é nada Legal. que está lá fora. Cada vez barateando mais, cada vez mais acessível, com um viés muito grande para ineficiências e burocratizações, que é onde tem mais impacto, não necessariamente impacto clínico, o que não quer dizer que não vai ter impacto clínico também, porque vou dar um exemplo para vocês. Uma burocratização criada dentro do ciclo da receita de ter que lançar determinado medicamento, determinada diária, pode, lá no início do processo, causar uma necessidade do médico fazer alguma coisa lá que ele vai deixar de precisar fazer. Por exemplo, lançamentos, prescrições, isso tudo pode automatizar, então indiretamente acaba também tendo impacto. Você entende que se a gente equilibra aonde buscar para ter qualidade na informação, ao mesmo tempo atualização, o LinkedIn é uma boa ferramenta e que tomar cuidado com os hypes aí e validar um pouco mais as coisas antes de realmente sair fazendo isso, olhando para nós médicos que não temos o nível de conhecimento e especialização que você tem. Então, eu deixo os últimos 3 minutos aqui para você fazer suas últimas considerações, divulgar aonde que o pessoal te encontra,
suas redes sociais e algum insight, alguma coisa que você tenha tido nessa conversa. Boa, Emerson, cara, excelente resumida, acho que é exatamente isso. Acho que o que eu poderia falar agora, tá, pessoal? Usem, né? Estressem esses modelos, tá aí disponível, porque ao usar eles, eles vão abrir tuas comportas mentais para os casos de uso. Eu uso o dia todo. De verdade, assim, cara, eu uso o dia todo. Eu respondo e-mail automático e eu leio o e-mail. É tão bizarro isso, né, cara? Tipo, eu passei a ler o e-mail que é muito grande, o cara resume pra mim que eu não tenho muito tempo. E eu respondo falando pro chat GPT responder de forma mais holística, principalmente esses americanos, né? Então, cara, usem, porque é isso que vai abrir para vocês explorar os potenciais de caso. Não esperem por ninguém, né? Porque é o que a Emerson falou, pô, lá, o de RH, eu tenho que abrir uma vaga agora, Emerson, lá para gerente. Então, você usa, cara, gerente lá, né, em específico aqui de pesquisa clínica, teve 200 e poucos candidatos. Cara, não esperei o RH ter a ferramenta de IA para poder me dizer quais candidatos. Eu fui lá, ó, eu tô aqui, peguei o Excel, li o Excel, falei, cara, eu tenho esses candidatos, eu preciso desse perfil. Cara, me listou 4 candidatos. Eu fui entrevistar os 4 candidatos. Não esperem ninguém para vocês usarem. Dá para usar em todos os pontos da cadeia, claro, de forma mais estruturada, etc. Tá? Então, essa é a mensagem que eu quero passar, tá? E aqui para fechar, acho que quem quiser, no meu LinkedIn é Victor Gadelha, meu Instagram é DR Victor Gadelha, estou começando a postar um pouquinho mais agora, e de insights aqui para o futuro, né? Está sendo usado, acho que acompanhar faz parte do jogo, e é muito importante estar com isso e ser um bom difundidor da informação correta, acho que é super importante também. E o que a gente espera ver aqui, pessoal, eu vou dar uma visão aqui em 2 minutos que eu espero que aconteça, tá? A gente está saindo de uma ótica aqui na saúde. A gente saiu dos comprimidos, foi para as terapias da parte de imuno agora, muito imunobiológica. A gente está entrando na terapia gênica, com medicações que custam 5, 6, 7, 10, 20, 23 milhões de reais, né? A gente está saindo de um mundo onde as doenças não tinham terapias para mais de 500 clinical trials para os próximos 3, 4, 5 anos, onde as doenças que não tinham tratamento vão ter tratamento. Só na neurologia, pessoal, assim, é bizarro o número de doenças que a gente nunca teve tratamento, né? E a gente vai passar a ter tratamento. A gente está entrando no isso converge para um ponto de inflexão e insustentabilidade do setor. Então a gente pode criar mais planos aqui, cara, tudo para dar uma tapeada, dar uma segurada. Mas, cara, não vai segurar o que vai acontecer nos próximos 5, 6, 7 anos nessa lógica. E a gente precisa extrair valor disso tudo. Não a conversa bonita do velho base, cara, é bonita essa conversa, mas extrair valor real de toda essa ninho que a gente está circulando agora. E eu acho que a IA em eficiência vai ser um grande ponto de sustentar esse setor agora, tá? E o outro, a gente conseguir fazer diagnósticos ultra precoces aí com inteligência artificial. É um pouco mais fora da caixinha, mas é importante. Porque uma medicação de 20 milhões depois que faz lesão em órgão-alvo, cara, não volta esse órgão-alvo. É uma medicação para um paciente que não vai ter efeito terapêutico nenhum. Então, se for para ter efeito terapêutico e eu gastar 20 milhões, que seja de uma fase precoce onde não tenha lesão em órgão-alvo ainda instaurada, para maximizar o valor dessa droga que a gente está instaurando no paciente. Então, isso vai segurar um pouquinho também o setor. Então, cara, tem muita coisa para falar, mas uns 2 pontos aqui para abrir a cabeça, todo mundo sair mais pensativo aqui desse bate-papo, né? Vitor, super obrigado. Incrível, turma. O Vitor também está lá no Bad Business Club. Pontos que a gente não cuidou aqui, fiquem à vontade de compartilhar lá. A gente pode voltar nesse tema. Eu acho que esse tema é extremamente prioritário para a gente, como médico. Independentemente se a gente está numa grande corporação, se a gente está no nosso consultório, isso vai ter um impacto, está tendo um impacto muito grande. E poder contar com o Vitor com a gente é super bacana. Vitor, super obrigado, cara, de verdade. E turma, Obrigado, você. a gente se vê. Abraço grande. Obrigado, Valeu, Vitor. pessoal. Tchau, Abraço. tchau. Abraço. Tchau, tchau, pessoal.